Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 12, Efeitos Sensoriais. Eis o roteiro que vamos seguir. Estudar a audiência, fazer a diferença para a pneumatofonia, estudar mediunidade e evidência e fazer alguns comentários sobre possíveis alucinações. Comecemos pelos médiuns audientes, que são os que ouvem os espíritos, são bastante comuns. E tem um comentário de Kardec. Muitos há que imaginam ouvir o que apenas lhe está na imaginação. É importante aqui esse comentário porque, como a gente está lidando com essas impressões sobre audição e sobre visão, claro que podem surgir os equívocos com respeito à fonte de onde estão partindo essas impressões. Por isso que a gente deve analisar sempre com bastante cuidado cada uma dessas manifestações para que a gente não seja enganado, sejamos nós os médiuns, audientes ou videntes, seja lidando com o relato de uma outra pessoa, né? Aqui pode acontecer um isolamento maior do médium, porque ele está tendo essas sensações sem que outras pessoas ao seu redor as tenham também. Um certo ambiente, numa certa circunstância, isso pode gerar um constrangimento, muitas dúvidas, pode levar ele a ficar perturbado ou com medo em muitas situações. Para a maioria de nós encarnados, a gente dá uma visão muito grande para a visão, nós que a possuímos funcionando, mesmo que parcialmente, né? Então, quando a gente só escuta as coisas, né, a informação para nós meio que não está completa. E se a gente está só escutando alguma coisa que parte do além, né, isso pode gerar algum receio, algum medo e tal na criatura. Mas nada que o hábito não leve a pessoa a se tranquilizar e a lidar com naturalidade a respeito desse fenômeno, e aí vai escutar os espíritos sem maiores problemas. Allan Kardec vai discutir, mas como exatamente funciona esse processo? Quer dizer, como que aparece essa sensação de escutar os espíritos? Já discutimos os mecanismos da mediunidade ao anterior, deixamos claro da necessidade dessa combinação fluídica, particularizando no caso dessa audição. O relato dos médiuns vai nesse sentido. Algumas vezes é uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Podem assim travar conversação com os espíritos. E é curioso porque o que Kardec percebe na época dele é o mesmo relato que a gente vê nos dias de hoje, exatamente isso. Conversando com os médiuns audientes, é isso que eles falam. Tá? Alguns é exatamente isso, é como se brotasse uma voz dentro da cabeça deles, e aí eles vão percebendo o que o espírito está ali transmitindo, qual é o conteúdo, qual é a ideia que ele vem. De alguma forma a gente tem uma noção sobre isso, porque a gente tem tipo uma voz mental interna. Sei lá, às vezes quando a gente lê, quando a gente está pensando, discutindo com a gente mesmo e tal, alguma coisa faz lembrar isso, né? Mas surge uma voz estranha, uma terceira voz, vamos dizer assim, né? Que está ali participando desse diálogo com a gente. E de outras vezes é isso, o médium fala que a impressão dele é como se fosse alguém falando mesmo, ele percebe. É claro, minha gente, que o espírito não está impressionando diretamente os ouvidos, tá legal? Porque senão esse som seria audível por todos os encarnados presentes. Mas eles vão estar estimulando as áreas cerebrais responsáveis por administrar, por gerenciar o processo da escuta, e por isso então a sensação que fica no médium é de que ele está escutando os espíritos. E claro, uma vez que escuta, pode dialogar com eles, porque é a linguagem do pensamento. E aí, bom, como é receber as vozes dos espíritos? Que tipo de impressão isso causa no médium? Tá? E a gente vai perceber, claro, que isso depende de que tipo de espírito está ali bochichando com o médium, por assim dizer. Quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aqueles por quem ele chama, é uma impressão agradável. Claro, né? São espíritos que, se eu chamei, é porque eu tenho interesse, tenho alguma afinidade nesses espíritos. Se eles atendem esse chamado, vem conversar comigo, vem falar alguma coisa, então isso é profundamente agradável. Se são bons espíritos, poxa, melhor ainda, né? Escutar os bons espíritos, né? Perceber o que eles têm a nos dizer, deve ser profundamente agradável. Agora, já não é a mesma coisa quando é um espírito mau que se lhe agarra,
fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e não raras mais inconvenientes. Claro, se tem um espírito que fica me buzinando na orelha ali, a título de me perturbar, isso é profundamente desagradável. Tá? Isso pode acontecer quando algum espírito tiver o interesse em prejudicar aquele médium. Tá? Perfeitamente possível de acontecer. Eu lembro de um filme, é um clássico, né? Que é o filme Ghost, e que rola exatamente isso, né? Que apesar de ser um espírito que é bonzinho, né? Da história lá, ele fica buzinando no ouvido da médium porque ele quer a ajuda dela. Então ele fica o tempo todo ali fazendo isso. Então, assim, se o espírito fica insistindo, claro que é profundamente desagradável. Porque o médium tem as ocupações de vida material, tem que dar atenção, tem as impressões, as sensações do mundo material. Se ficar um espírito ali em cima dele, é óbvio que isso vai incomodar, além do tipo de coisa que está sendo dita, né? Que, enfim, pode machucar, né? Pode incomodar o médium. Então, vai variar de acordo com o espírito, se vai ser mais agradável ou não essas comunicações. E aqui eu faço uma diferença. Uma coisa é ser médium audiente. Então, apenas o médium que possui essa faculdade vai registrar uma impressão auditiva da comunicação do espírito. Já no fenômeno da pneumatofonia, tá? Todos os presentes no ambiente são capazes de perceber, através da audição, a manifestação daquele espírito. No caso da pneumatofonia, trata-se de uma comunicação verbal e direta dos espíritos sem o concurso dos órgãos da voz. Som ou voz que fazem ouvir no vago do ar e que parece soar aos nossos ouvidos. Então é diferente. Na mediunidade de audiência, o médium tem a impressão ali do espírito se comunicando com uma voz interior, ou como se estivesse de fora, então ele interpreta isso de maneira auditiva. Na pneumatofonia, os espíritos produzem sons assim, tá no ar, ruídos, pancadas, garganta ectoplásmica, ou ectoplasmática, e aí eles criam um recurso, como se fosse um megafone mesmo, os espíritos falam através daquilo ali. Qualquer encarnado que esteja no ambiente vai perceber auditivamente aquela manifestação dos espíritos, que estão agindo sobre a matéria de modo que produza esses sons, utilizando do ar ou dos objetos que a gente está. Então, todo mundo que está encarnado ali vai perceber, não precisa ser médium. Se eu estiver no ambiente onde ocorra pneumatofonia, eu vou perceber, eu vou escutar o que eles estão fazendo, o que eles estão produzindo. Mas se o espírito quiser me falar alguma coisa, eu não tenho a faculdade, eu não vou perceber essa voz dele, nem de maneira íntima, nem como se viesse do exterior. Transitamos agora para os médiuns videntes. Quem são eles? São os que, em estado de vigília, veem os espíritos. A visão acidental e fortuita de um espírito, numa circunstância especial, é muito frequente. Mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Então, temos material aqui a pensar. Mediunidade e evidência. Os espíritos conseguem impressionar as áreas cerebrais responsáveis pela visão. Daí, então, essa ideia de que estamos vendo os espíritos. Kardec já aponta aí, no estado de vigília. Tá? Então, o indivíduo não está dormindo. O indivíduo está no estado de vigília. Porque se a gente estiver dormindo, a gente emancipou, vai ter contato com os espíritos. Então, não é exatamente a mediunidade. Tá? Então, estou no estado de vigília. Claro, a gente já comentou isso na aula anterior dos mecanismos. Ali é um transe superficial, o médium guarda a consciência do que está acontecendo, então ele vê os espíritos. Ele está dizendo que a visão acidental, fortuita, é o mais comum. Tá? Ele fala, o que é uma circunstância especial onde isso vai acontecer de maneira frequente? Chegamos a comentar isso em aula anterior. O indivíduo que está ali na iminência de morte costuma se apresentar a outros encarnados, né? E esses outros encarnados vão relatar isso depois e confere ali, pouco antes, na iminência de fato da morte do sujeito. Bastante comum de acontecer. E essa visão ela não é habitual. Imagina vocês, né? Se o tempo todo você ficar vendo encarnados e desencarnados, né? Então, isso geralmente atrapalha a vida do indivíduo. Com os médicos que eu já conversei, eles falam isso. Algumas vezes, quando eles têm essas visões ambientes, eles têm dificuldade de fazer uma distinção logo de início. Então, né, esse movimento com um pouco mais de cuidado, até entender, né, quem está aqui, quem é do além,
Então, você ficar o tempo todo com isso provavelmente atrapalharia, né, o cotidiano desse médium. Tá? Como fazer a verificação desse tipo de manifestação? Porque na escrita e na fala, né, a comunicação está sendo oferecida para terceiros, quer dizer, para pessoas além do médium. Então, de alguma forma, você vai parar, né, pode parar, examinar ali o conteúdo daquelas comunicações e aí estabelecer um julgamento, né? Se vem ou não de origem espiritual, qual é o grau de influência que tem do médium, por aí vai. Já na vidência e na audiência, como a percepção fica restrita ao médium, então a gente vai ter que analisar a narrativa que ele faz a respeito da percepção para tentar tirar alguma conclusão a aquele respeito. Então fica um pouco mais escorregadio de analisar a visão dos espíritos que outras modalidades mediúnicas. Olha o registro aí de Kardec. É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé. Porém, outras também podem simular esta faculdade por amor próprio ou por interesse. Então, levanta aqui mais dois problemas, né? As pessoas podem se enganar, obviamente lidando com a visão. A gente pode achar que viu alguma coisa e não viu nada. Quantas ilusões de ótica a gente não tem conhecimento, né? Quer dizer, a gente acha que viu alguma coisa, mas é apenas ali um truquezinho dos instrumentos. Quantas vezes a gente se engana mesmo, acha que viu alguma coisa, acha que viu de tal forma. Se a gente olhar um registro no aparelho qualquer, a gente vai perceber que a gente se enganou. Então, isso pode acontecer também quando se refere aos espíritos. Além disso, como em tudo, a gente pode ter os charlatães. E, bom, eles podem fingir que estão vendo as coisas. E há várias técnicas para enrolar, para enganar as outras pessoas, vai buscando ali fazer uma leitura a frio das reações, vai buscando ali uma validação a todo instante e tal, então a pessoa finge que está vendo alguma coisa. A gente tem que estar muito alerta com relação a esse tipo de mediunidade para não cair em furada. E claro, assim como discutimos na mediunidade auditiva, né, vamos discutir aqui nos médiuns videntes, tá? Como funciona esse processo de enxergar os espíritos. Porque quando nós estamos encarnados, né, utilizamos dos olhos como os receptores e o cérebro que vai interpretar esses sinais e construir as imagens. Mas, bom, a gente não está vendo os espíritos à torta e à direito. Como que funciona isso? Por que alguns indivíduos vão conseguir enxergar esses espíritos? E Allan Kardec traz alguns esclarecimentos. Na realidade, é a alma quem vê, e por isso é que os médiuns videntes, tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos, onde se conclui que um cego pode ver os espíritos. Isso é muito interessante porque eu gravei um vídeo aqui para o canal do IDJF falando sobre cegueira e mediunidade. Porque uma pessoa cega fez essa pergunta e a resposta de Kardec é afirmativa. Porque como não são os olhos do corpo que estão sendo utilizados, então o indivíduo cego pode enxergar. O que eu coloquei no vídeo que eu gravei, para quem tiver interesse, é de que a dificuldade é, se o indivíduo é cego de nascença, nessa encarnação, então ele não tem um estoque visual para comparar, ele não tem um conjunto imagético para fazer essa referência. De qualquer maneira, o mais importante aqui é, né, a percepção visual está sendo dada pelo perispírito. Quando ele diz é a alma quem vê, no sentido figurado, obviamente essa alma está se utilizando do perispírito para fazer essa percepção. Ora, o perispírito tem uma sensibilidade global, né? As funções sensórias não estão localizadas no perispírito igual no organismo biológico. O perispírito como um todo que faz isso. Ora, na mediunidade, um relativo desprendimento, é com esse perispírito que ele percebe. Então, os médiuns narram isso. Às vezes o médium vai falar, o indivíduo está aqui, está vestido assim, assado. Mas o médium está com o olho fechado, muitas vezes esse espírito está atrás dele, que é mais uma maneira de comprovar esse fenômeno através do perispírito. Kardec, então, faz uma pergunta que eu acho muito importante. Há vários médiuns, né, iniciantes, ou inexperientes, ou medrosos mesmo, ou que não têm conhecimento algum de espiritualismo, de espiritismo, e que dizem assim, que morrem de medo, ficam muito aflitos quando têm esses contatos com os espíritos. Kardec pergunta, bom, será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Eu acho o máximo que ele usa esse termo aparição, deixa a coisa ainda mais fantasmagórica. E aí, parte da resposta, os espíritos dizem assim, quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo.
Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Quando ele fala que é menos perigoso do que um vivo, por quê, minha gente? Um espírito, né, ele não vai pegar de uma faca e me assassinar, ele não vai me assaltar, ele não vai me dar um tapa no rosto, ele não vai me agredir, não vai me passar a perna, entende? Assim, no sentido de cometer alguma agressão física. Mas tem casos que isso acontece. Sim, os casos são raros, excepcionais, são fenômenos mediúnicos. Não depende simplesmente da vontade do espírito. Vou lá e vou fazer algum mal material. Ele não pode fazer isso. Allan Kardec fala, o prejuízo de fato que ele pode exercer sobre nós é do tipo de influência que ele fala, que ele nos induz, a influência sobre o nosso psiquismo. Aí a gente deve ficar atento. Mas no sentido material, a gente pode ficar muito sossegado, pode ver os espíritos numa boa, tranquilamente, que eles não representam ameaça para nós nesse sentido. A gente deve ficar alerta no sentido moral, psíquico dessa influência. Um possível modo da gente classificar, de modo bem geralzão mesmo, a evidência, é entendê-la como ativa ou passiva. O que se quer dizer com isso? Na mediunidade de evidência ativa, o sujeito se desprende e capta ativamente as imagens do mundo espiritual e do mundo físico. Bom, esse desprendimento, a gente está fazendo referência, né, ao relativo desprendimento do perispírito em relação ao corpo biológico, que é preciso em todo fenômeno mediúnico, por mais superficial que seja. Então, o sujeito desprendido, relativamente, ele vai observar cenas do mundo espiritual. O que está acontecendo? E vai falar a esse respeito. Isso acontece muitas vezes em reunião mediúnica, né? No final, na avaliação, o indivíduo vai dizer, viu, os espíritos estavam fazendo isso, aquilo, outro, tinha uns que estavam trabalhando com tal sujeito, né? Tinha essa aparência, aquilo, outro, essa sala é muito maior do que a gente está acostumado, etc, etc. Então, ele está observando. E do mundo físico, porque não tem barreiras. Se ele está observando com o perispírito, então ele é capaz de enxergar através das paredes, por exemplo, como um desencarnado mesmo. E já na mediunidade de evidência passiva, o sujeito desprendido, mesmo processo básico, recebe as imagens que lhe são mentalmente transmitidas pelos espíritos. Aí a diferença. Ele não sai para observar, ele está funcionando como um aparelho receptor. Então, os espíritos transmitem a imagem diretamente para o médium, ele formula essas visões. Essas imagens podem ser reais, como cenas do mundo espiritual, ou cenas do próprio espírito comunicante, ou de outros que estejam ali. Podem ser criações fluídicas, que os espíritos transmitem não só para um, mas para vários médiuns ao mesmo tempo. Então, é perfeitamente possível disso acontecer. Então, ele pode transmitir esses quadros fluídicos que ele criou para esse médium, e é isso que ele estará percebendo. E, finalmente, alguns comentários sobre a alucinação. Já fizemos até parte disso, quando comentamos em aula anterior, sobre fazer diferença entre mediunidade e transtorno mental, e repetimos aqui. Tá? Por quê? Como essas impressões, né, são isoladas, pertencem unicamente ao indivíduo médium, né, a ideia de que ele é maluco pode ficar aumentada. Só eu percebo essas coisas. E tornamos a falar dessas considerações, insistindo que, para fazer qualquer diagnóstico, tem que ser o psiquiatra, é ele que vai analisar, que vai fazer o entendimento, ele é que é formado para isso. Tá? Aqui são apenas comentários. Tá? Quais são características que indicam maior chance de que essas experiências sejam transtornos mentais, sejam um indício disso? Tá? 3 aí. O indivíduo apresenta um sofrimento psicológico durante a experiência de ter visões ou escutar as vozes. É uma duração longa e a frequência alta dessas experiências, e ele apresenta outras doenças como depressão e síndrome do pânico. São os indicativos principais de que essas vozes e essas visões, né, são de que o indivíduo apresenta algum transtorno mental. Percebe? Isso traz sofrimento para ele. No médio habitual, assim, ele vê os espíritos, vê variedade e tal, ok, vida que segue. Alguns marcam, pode gerar algum temor e tal, aflições, certas outras impressões,
Mas ok, aquilo aconteceu, passou, ele segue, vai variar essas experiências do indivíduo com algum transtorno, provavelmente aquelas visões e vozes são repetidas, são do mesmo tipo, são a mesma pessoa, com frequência, né? Aquilo vai longos anos da vida dele e aquilo incomoda profundamente. O médium não. O médico está adaptado, aquilo é até fator de saúde para ele, né? Porque gera um conjunto de experiências, ele consegue controlar aquilo ali, viver normalmente a sua vida. Então, ele não experiencia nenhum sofrimento. É um marcador, mas insistimos, é preciso consultar o profissional. É o conteúdo dessa aula. Fiquem com Deus.